Olá, estudantes! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos começar a falar sobre triângulos, né? A primeira parte aí de triângulos. É relativa à semana 2 do PET 3. E a nossa habilidade é demonstrar relações métricas em triângulos e retângulos, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Então, semelhança de triângulos aqui, essa última parte, nós vamos fazer uma pequena revisão para a gente conseguir demonstrar, não é, as relações métricas, tá bem? Então vamos lembrar o que é uma semelhança de triângulo aí. Dois triângulos são semelhantes se existir uma correspondência biunívoca entre os vértices de um e outro triângulo. Vamos acabar de ler. De modo que os ângulos em vértices correspondentes sejam iguais e a razão entre os comprimentos de lados correspondentes sejam sempre a mesma. Então, o que quer dizer isso? Que os ângulos, né, têm que ser os mesmos, tem que ter o mesmo valor nos ângulos, e que a razão, né, lembrando que razão é proporção. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, os três casos que a gente tem que verificar. Então, o primeiro caso, lado, 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 nós vamos verificar se a razão, ou seja, a divisão entre os lados são iguais, tá certo? Se a razão aqui são iguais. Então, o que a gente vai verificar? Por exemplo, se esse lado AC aqui, ó, dividido pelo lado AC, vai dar o mesmo valor, por exemplo, do lado BC dividido pelo lado BC. E se vai dar o mesmo resultado do lado A', B' com AB aqui. Então, resumindo, a gente vai verificar se a divisão, né, dos três lados correspondentes, ou seja, que estejam na mesma posição de um e de outro, dá o mesmo valor. É isso que está dizendo aqui. Daqui a pouquinho nós vamos fazer isso com número e aí vocês vão ver que vai dar certo. Mas a gente tem que verificar isso. Isso é um jeito de verificar se os triângulos são semelhantes, são parecidos. O segundo caso é lado, ângulo, lado. E aqui nesse caso, nós vamos ter a mesma ideia. Eu vou escolher dois lados do triângulo, quaisquer, pode ser esses dois, qualquer dois. Eu vou pegar dois lados e vou fazer a proporção. Então aqui no caso eu peguei o lado AC, então o AC eu vou dividir pelo AC, e o BC eu vou dividir pelo BC. Então, estou verificando, vou verificar depois de dividir se é igual. E além disso, eu vou pegar o ângulo entre esses dois lados. Então, eu vou pegar um ângulo entre os dois lados. No caso aqui, eu peguei o ângulo alfa, que é de 90. Mas vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, eu vou verificar se tem dois ângulos iguais. Mas aí, por que não precisa do terceiro? Porque num triângulo, a soma dos ângulos dão 180. Então, se dois já são iguais, automaticamente o terceiro ângulo vai ser igual. Aqui no caso, eu coloquei o ângulo beta e ângulo beta, que é esse daqui igual a esse, e o epsilon é igual a epsilon. Esse da ponta é igual a esse da ponta. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, com certeza o terceiro ângulo será também igual. É por isso que a gente não coloca três ângulos, porque basta você verificar dois. Se dois são iguais, eu já sei que o triângulo é semelhante. E agora que nós já lembramos um pouquinho disso aqui, nós vamos falar das relações métricas em triângulos e retângulos. E quais são elas, não é? Depois eu vou explicar cada uma separado para você, mas é só para você ter uma ideia de quantas são, quais são. Então, uma das relações métricas, uma das fórmulas é o A, que é o valor total aqui, vezes o H, vai ser igual ao lado B vezes o lado C. A outra é o A vezes o valor que está aqui nesse pedaço de H até B, que é o N, é igual ao C elevado a 2. Não é igual ao C aqui elevado a 2. A outra relação é muito parecida, mas é para o lado de cá, ó. Então, ANC2. A outra relação é A vezes o N e o B elevado a 2. Então, essa daqui é a nossa terceira relação.
Outra relação muito conhecida, vocês até já tiveram aula sobre isso esse ano, que é o Teorema de Pitágoras. Eu sei que o lado A elevado ao quadrado é igual ao B elevado ao quadrado, mais o C elevado ao quadrado. Isso também é uma relação métrica, mas a gente conhece essa relação métrica como Teorema de Pitágoras, né? Por ela ser uma relação mais útil aí, mais utilizada. Mas é uma relação também no triângulo retângulo. E a última, eu vou fazer esses dois segmentos, né, de reta, o CH e o HB, então M vezes N, vai ser igual ao segmento, a altura aqui, ó, H elevado a 2. E com essas fórmulas, eu tendo dois quaisquer desses valores, eu consigo achar todos os outros valores. Mais para frente eu vou explicar qual que é a utilidade disso, onde que você usa, onde que as pessoas usam essas fórmulas. Mas antes da gente aprender onde que usa, é preciso a gente pelo menos saber fazer algumas continhas, não é? E na aula de hoje, nós vamos só entender que essas continhas são verdades. E aí nós vamos ver por que agora. Então, primeiro caso, eu vou separar, lembra que a gente tinha colocado aqui, ó, uma linha e o H aqui, tá certo? A gente estava com esse triângulo aí desenhado anteriormente. Eu vou apagar esse H daqui e eu vou separar esse triângulo, tá certo? Esse triângulo que estava aqui, ó, esse triângulo aqui, eu estou separando ele aqui, ó. E eu vou copiar as letras desse triângulo azul aqui, ó. Então, ó, aqui estava o H, isso daqui era a altura, o A, o C, o B, e aqui estava o N e aqui estava o M. Então, eu separei ele aqui para a gente entender uma coisa. Então, eu separei, tirei aqui de dentro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar mais ou menos, né? Você pode pensar assim. Eu vou girar esse triângulo, eu vou pegar esse H aqui e vou levar para cima. Ó. É como se eu estivesse pegando esse H e levando ele para cima. Quando eu faço isso, ó, o H para cima, eu vou ter essa figura. Ó. Porque o H vai vir aqui para cima, então eu tenho o A fica embaixo, o B do outro lado. Estão percebendo? Quando eu faço isso, eu vou colocar as letras. Então veja, esse C está entre o A e o B. Então ele continua entre A e o B. O Hzinho, o H minúsculo, está entre o H maiúsculo e o A. Então entre o H e o A está o H minúsculo. E por fim, entre o H e o B está o N. Então H e B está N. Como eu disse, é só você pensar que você está virando assim. Ó. Na hora que você vira isso aqui, o C vem para baixo, o N vai para o lado de lá e o H vem para o lado de cá. Tá certo? É como se eu estivesse virando esse triângulo. E aí, com essa virada, com esses dois aqui, eu vou conseguir fazer a fórmula AH é igual a BC. Então, a primeira coisa é você entender essa virada desse triângulo. E aí, nós vamos ter agora a prova disso. Eu só copiei os dois agora, né? Vou voltar aqui para você ver. Ó. Eu estou copiando este triângulo e este daqui, que é esse virado, que você já entendeu que eu virei ele. Então, eu vou pegar só os dois agora para fazer a conta. Vamos lá. Olhando os dois, nós vamos olhar o caso de semelhança. Eles são iguais, são. Por que eles são semelhantes? Né? Eu falei igual aqui de propósito, para você entender mais ou menos a ideia. São parecidos, né? Eu posso usar a mesma coisa. Por que eles são parecidos? Porque o ângulo A é igual a H. Então, o ângulo A é de 90 e esse ângulo H aqui também é de 90. E o ângulo B é o próprio ângulo B. Então, o B aqui, ó, é o mesmo ângulo B aqui. E lembra do terceiro caso que eu lembrei com vocês, guria mesmo? Se eu sei que dois ângulos são iguais, os triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu posso fazer um lado dividido pelo outro, igual a um lado dividido pelo outro, igual a um lado dividido pelo outro. E é assim que eu acho as fórmulas, né? É sempre dessa forma. Então vamos lá, vamos fazer isso juntos. Olha só, então eu vou pegar o lado AH, então ó, o A com H, e vou dividir pelo C com A, C com A. Note, esse lado aqui, ó, tá na mesma posição desse lado. Então eu vou dividir um lado pelo outro, tá ok? A mesma coisa
eu vou fazer com o AB. Então, eu vou pegar aqui ó, o AB, que é esse daqui, e vou dividir pelo mesmo lado que está na mesma posição, que no caso aqui é o CB. Ah, Expedito, eu tenho que saber essas letras todas, está me confundindo. Não, você não tem que ficar decorando letra. Você tem que entender que você está dividindo o mesmo lado. Ó. Pensa, ó, eu estou pegando esse lado tombado com esse lado tombado, entendeu? Você pode pensar assim, não tem problema nenhum. Eu estou pegando o lado deitado com o lado deitado, não é? O termo certo seria lado horizontal, lado inclinado, né? Inclinação e tudo mais. Mas você não precisa ficar guardando esses nomes complicados. Basta você entender que você está dividindo um lado pelo mesmo lado, está na mesma posição. Tá vendo? Ó? Esse daqui está deitado e esse está deitado. Está na mesma posição. É isso que eu estou fazendo. Ah, mas eu podia pegar esses dois aqui? Poderia. Aí você vai achar outra fórmula. Então, nessa fórmula aqui, que é a primeira, eu estou te explicando devagarzinho, nós vamos fazer esse lado dividido por esse e esse lado dividido por esse. E vamos pensar agora nas letras. Ó. Eu estou fazendo um Hzinho, o H minúsculo, dividido pelo B. Estou fazendo o C dividido pelo A. Você tem que manter essa divisão. Se você está dividindo esse lado por esse, tem que ser o lado desse por esse. Ou o contrário. Você pode começar daqui? Pode. Então vai ser esse lado dividido por esse lado dividido por esse. Você vai chegar no mesmo lugar, tá bem? Mas lembra que tem que ser os mesmos lados. Então vamos continuar. Eu tenho H, B, C e A. Você já entendeu por quê? E agora nós vamos fazer multiplicação, só isso. Ó. O A está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente entende? É exatamente. Então, A vezes H, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com B. O B vai passar para cá multiplicando o C, ó. Então, eu tenho B vezes C. E aí eu acho essa fórmula. AH é igual a B vezes C. Como eu disse, se você souber semelhança de triângulo, você não vai precisar ficar guardando as fórmulas. É só você entender que é um lado dividido pelo outro, um lado dividido pelo outro. Tá certo? Mas se você quiser guardar a fórmula também, quiser saber a fórmula, você pode guardar a fórmula. Vamos para um próximo. E aí, aquilo que eu já tinha te dito. Eu peguei os dois triângulos de novo e agora você já sabe por que eles são semelhantes. Eu deixei ele na posição que ele estava, né? Porque o H estava aqui, ó, lembra? Então eu nem virei mais ele não, ó. Eu não virei ele. Eu virei aquela hora só para você entender direitinho qual lado era igual a qual lado. Mas normalmente a gente nem faz isso. Na verdade, a gente daqui mesmo, a gente já faz tudo. Só que nós vamos devagar para você ir acostumando a enxergar essa igualdade. Então aqui, ó, o ângulo de 90 está no A, o ângulo de 90 está no H. O ângulo B é igual ao ângulo B. Então aí eu já sei tudo. Eu já sei que tem dois ângulos iguais. Então os triângulos são semelhantes. Tá vendo? Já tô. E agora eu vou pensar da seguinte maneira. HB. E aí, veja bem como que eu penso. Eu penso assim, ó, ângulo de 90 e o outro ângulo. Onde aqui que está o ângulo de 90 e o outro ângulo? Exatamente, ó, ângulo de 90 e o outro ângulo. É esse pedaço aqui, ó. Então, este N vai ser dividido pelo C. Tá vendo, ó? O ângulo N, o pedaço N, vai ser dividido pelo pedaço C, pelo lado C, né? É assim que a gente fala. Ou se você quiser usar as letras, igual eu te falei, para ficar bonito, ficar chique, você mostrar que você sabe, você vai colocar as letras do segmento, que no caso aqui é o H e o B. E quem que é aqui? O A e o B, tá certo? Então, HB, AB. Tá vendo como é que você já está entendendo? E a mesma coisa, agora que eu quero o C, ó. Quem que está fazendo o papel do C? O C está entre o ângulo B e o ângulo que eu não marquei. E aí eu vou procurar aqui, ó, onde que está o ângulo B e onde que está o ângulo que eu não marquei. O ângulo B está aqui e onde que está o que eu não marquei? Exatamente o C. Então, ó,
Quem vai estar nesse lugar aqui, ó? Nesse lugar aqui é o A, tá ok? Então, eu já sei que é N dividido por A e o C dividido também pelo A. Então, C pelo A. E aí, o que acontece? O mesmo caso. O A vai passar multiplicando o N, então, A vezes N. E o C vai passar multiplicando o C. Só que C vezes C, né? C vezes C, isso é a mesma coisa de C elevado a 2. Ah, mas eu posso colocar C vezes C? Pode. Se eu colocar C elevado a 2, melhor, né? Mostra que você está sabendo aí a propriedade de potenciação. Então, é melhor colocar AN é igual a C2. Lembra que eu falei que depende do lado que você está olhando? Aquela hora nós fizemos AH, BC. E agora, olhando aqui pelo C, eu vou achar AN é igual a C elevado a 2. Tá certo? Vamos para a próxima fórmula. Com a próxima fórmula, é agora que você já está ficando aí craque, entendido em tudo, vamos lembrar, qual triângulo que eu vou separar agora? Vou separar o do lado de cá, que eu não separei ainda, não é? Então, vou separar esse triângulo aqui, ó, vou separar ele. E quando eu separo ele, quais as letras que eu tenho? Lembrando que aqui é o M e aqui é o H, né? Então, eu tenho o H, o M e o B, CHA, né? Estou falando desse triângulo. E eu tenho o triângulo normal lá, o grandão. E eu vou fazer a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Nesse caso, A é igual a H, só para lembrar, ó, o A é igual a H e o ângulo C é igual ao ângulo C, porque nesse caso eu não tenho B aqui, ó. Eu não tenho B aqui, eu tenho B e C, mas o C repete. Então, o C é igual e o H e o A é igual a H. Dois ângulos iguais, triângulos semelhantes. E aí eu posso fazer, não é, aquilo que a gente já está acostumado. Eu vou pegar o HC, então eu vou pegar o M aqui, ó, o HC. Quem que está igual ao HC? Né? O HC vai estar na mesma posição do ângulo C com o de 90. Vamos pensar assim, ó, ângulo C com o de 90. Vou marcar o C aqui. Onde está o C e o 90? C e 90 está aqui. Então, eu vou pegar o M com o B. Então, ó, M e B. M dividido por B. E a mesma coisa eu vou fazer com B e com A. Então, vou pegar quem está entre esses dois ângulos. Ó, ângulo C e o não marcado. Ângulo C e o não marcado é o A. Então, B dividido por A. E é o mesmo caso. A vezes M, B vezes B. A vezes M é igual a B elevado a 2. E note que aí você já sabe mais uma relação. O teorema de Pitágoras já foi mostrado para vocês com forma de área, como vários elementos. E aqui, de novo, eu estou mostrando aí para vocês a mesma relação usando as fórmulas anteriores. Então, eu sei que B2 é igual a AM e sei que C2 é igual a N. Tá vendo? Ó? Ou AM é igual a B2 e a N é igual a C2, que foi as fórmulas que nós acabamos de ver. E aqui eu posso colocar o A em evidência, que foi o que eu fiz, então fica M mais M. E M mais N é justamente o pedaço A, né? É justamente o pedaço A. Então fica A vezes A. A elevado a 2 é igual a B vezes C. Então, nós conseguimos aí demonstrar também o teorema de Pitágoras, né? Usando as mesmas relações. E para terminar, eu vou usar os dois triângulos que estão aqui, e aí eu vou girar os dois, igual eu falei, eu vou pôr o H para cima, e eles vão ficar com esse aspecto aqui. E aí, nós vamos ter os dois aqui por semelhança, não é? Então, nós vamos chegar que MN é igual a H2, e eu vou deixar para você falar quais os lados aqui que são, né, iguais. Quais os lados que você acha que é igual? Eu vou precisar do M e do N, lembra disso, e vou precisar também do H2. Então, eu tenho que pensar no H e no M e no N. Então, lembra aí que você vai colocar um lado dividido pelo outro, um lado dividido pelo outro, vai fazer as continhas e vai ter que chegar nessa resposta aqui, ok? Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.